Agravo de instrumento no novo CPC. Vamos lá. Cabe agravo de instrumento contra decisões que concede, indefere e modifica as tutelas provisórias. Todas as suas modalidades, tanto a tutela de urgência ou de evidência, ou seja, sob indeferimento, modificações ou definição do regime que lhe será aplicável. Decisões sobre o mérito do processo, cabe agravo de instrumento quando a interlocutória de mérito, desde logo, resolve uma parte do objeto do processo, ou seja, a interlocutória, leia-se, decisão interlocutória de mérito. Por exemplo, quando o pedido ocorre um pedido de exibição de documento contra um terceiro, né, caracterizando uma ação incidental, cabe agravo de instrumento, entre outras. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem, ou seja, as partes elas pactuaram uma solução arbitral, que é um método extrajudicial de resolução de conflitos, levar lá para o juiz homologar, o juiz não acatou, cabe agravo de instrumento. Ou seja, desconsidera a arbitragem e leva adiante o processo judiciário. Eu estou salientando aqui que a decisão que acolhe a arguição de convenção arbitral, ou seja, se negar é agravo, mas aqui acolhe, é combatida através do recurso de apelação. Cabe agravo de instrumento contra deferimento ou indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aquele que é tratado quando existe abuso de gestão ou desvio patrimonial. Então a recorribilidade é simétrica, ou seja, quanto da ocorrência do deferimento ou do indeferimento. Cabe agravo de instrumento quando da rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, não é simétrica, cabe apenas no indeferimento da gratuidade da justiça, seguindo aí a garantia constitucional da assistência jurídica integral, Constituição, artigo 5º. Cabe agravo de instrumento, decisões interlocutórias que se perfazerem em relação à exibição ou posse de documento ou coisa, quando o incidente envolve as próprias partes originárias do processo. Exclusão de litisconsorte, autoexplicativo, seriam as partes envolvidas na lide. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, ou seja, tem um litisconsórcio muito grande, muitas pessoas que estão no polo ativo ou no polo passivo, então contra a decisão que limitou o litisconsórcio, porque é muito sério, né? Você tira a pessoa da lide, a parte da lide, então a pessoa que foi excluída, ela vai agravar de instrumento para o tribunal. Admissão e inadmissão de intervenção de terceiros, também cabe agravo de instrumento. A posterior constatação de que alguém que participou do processo não deveria ter participado. Por ordem transversa, também quem deveria participar e não participou causaria graves implicações processuais. E não é aplicável para amicus curiae, que é o amigo do tribunal. Está expressamente aí disposto no artigo 138. Então, voltando para fixar, contra a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. É claro, isso é muito importante. Se admite um terceiro interessado, altera totalmente o próprio andamento do processo, que essa pessoa vai peticionar, vai se manifestar, aí o juiz vai suscitar as outras partes a responder, né? Então é uma questão assim absolutamente urgente, não pode esperar terminar a fase de conhecimento
para poder suscitar isso em preliminares de apelação. Isso realmente o legislador fez isso com muita propriedade e muita lógica até. Cabe agravo de instrumento também a concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução. Tá aqui, o suspensivo eu costumo colocar de amarelo, e essa bombinha aqui é a execução, para lembrar, tá certo? Então, em face de concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução. Cabe salientar que já é uma tutela provisória em si, né? O legislador apenas tutelou especificando o caso, já caberia no inciso 1. Porque o legislador quis dar uma ênfase nesse caso. Cabe agravo de instrumento, no caso, redistribuição do ônus da prova. Então, de acordo com o novo CPC, o juiz pode trabalhar com essa, vamos dizer, gênese da prova, atribuindo ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu, da mesma forma. E está aqui a grande novidade: poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Pode ocorrer também por convenção das partes, distribuição do ônus, pode ser celebrada antes ou durante o processo. Então, exatamente o que fundamenta isso é a importância da instrumentalização do processo, ou seja, o processo busca o quê? Busca a verdade real, busca a justiça. Então, se precisar de suscitar uma parte ou outra para oferecer uma prova ou outra, é mais do que justo que isso ocorra, para que se chegue num veredito realmente que faça a razão correta para as partes. Outros casos expressamente previstos em lei, que não estão aqui nesse artigo, nessa norma aqui desse trecho do CPC. Então, por exemplo, a decisão que nega parcialmente a possibilidade de resolução do mérito da causa. Ou então a decisão do juiz de primeiro grau que resolve requerimento de prosseguimento de processo sobrestado. Ou seja, o que é um processo sobrestado? É um processo que tem um incidente, por exemplo, de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Então são demandas repetitivas, aí chega, o sistema tem que fechar em cima nos tribunais superiores, aí quando vai ser deliberado pelo STJ ou STF, o relator manda suspender até o julgamento do mérito pelo plenário. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou no processo de inventário. Por quê? Essas decisões interlocutórias, tanto na execução quanto no processo de inventário, elas têm assim uma relevância muito grande, né? Impacta em modificações de valores que estão sendo discutidos. Então, desde já tem que ser exaurido qualquer dúvida nesse sentido, para não gerar um prejuízo ou mesmo uma postergação do provimento jurisdicional, tá certo? Quanto do cumprimento de sentença ou processo de execução. Na fase de liquidação, da mesma forma, está calculando o valor do dano, da lide, qualquer mudança pode alterar aí até milhões numa causa. Então, desde já, quando da liquidação de sentença, cabe agravo de instrumento também para o tribunal, é claro. A de quem? Então, todas as decisões interlocutórias na fase de liquidação podem, e são muitas, são recorríveis. E está aí a justificativa, porque no direito a gente tem que entender os fundamentos. Não adianta decorar o porquê das coisas. Então, quem quiser passar no concurso vai ter que ampliar um pouco o raciocínio para esse nível, um nível principiológico, porque o direito positivado ele é reflexo de uma interpretação de uma forma mais ampla. Então, como aqui o impacto é muito grande, daí a previsão do agravo de instrumento. Não pode esperar transitar toda a fase de execução para lá no final a pessoa que não concordar suscitar o tribunal para poder resolver. O dano já pode ser muito grande. Se não couber agravo de instrumento, a questão será objeto de preliminar
em sede de apelação, ou seja, vai esperar tramitar o conhecimento e vai apelar da sentença, não é? Para que o tribunal venha se manifestar. Havendo situação geradora do risco de graves danos derivado da decisão interlocutória, poderá ajuizar mandado de segurança. Exatamente, é um remédio constitucional, se tiver previsto, ele é feito para isso mesmo, onde não cabe recurso. Em violação, né, de direito líquido da pessoa. Para interposição, o prazo é de 15 dias úteis, já na nova normativa do novo CPC, e a necessidade de recolhimento do preparo no ato da interposição, sob pena de deserção. Sendo se houver justo impedimento, releva-se a pena de deserção, abrindo-se o prazo de 5 dias para comprovação. Se não houver justificativa plausível, o pagamento deve ser feito em dobro. O agravo vai direto para o tribunal. Agora falando da materialidade, né? O que tem que constar no agravo? O nome das partes, a exposição do fato do direito, as razões, o pedido de reforma ou de invalidação da decisão, o pedido, nome dos advogados e escritório de trabalho do advogado. Será instruída a petição com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, comprovação da tempestividade das procurações outorgadas aos advogados, tanto do agravante quanto da agravada, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos, se existir, o advogado declara sob pena de responsabilidade que esse documento existe. Outras peças que forem úteis, né, por óbvio, acompanhará a petição comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno. No prazo do recurso, o agravo será interposto pelo protocolo realizado no tribunal, pelo advogado na própria comarca, seção ou subseção judiciária, postagem com aviso de AR e transmissão tipo facsímile. Isso aí já está em desuso. Na falta da cópia de qualquer peça ou algum vício, o relator deve, está aí as atribuições do relator, já está lá no tribunal, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como homologar a autocomposição das partes, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, nos processos de competência originária do tribunal. Então, tutela provisória decidida monocraticamente pelo relator. Não conhecer de recurso inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão. Negar provimento a recurso se for contrário à súmula do STJ ou do próprio TJ, do TRF, acórdão em demandas repetitivas, entendimento em incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, se já tiver disposto contrário, já nega sumariamente, liminarmente, o cabimento do agravo. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária à súmula, acórdão, da mesma forma, demandas repetitivas. Isso, o legislador deu muita ênfase a essa vinculação da jurisprudência dominante, tá certo? Decidir monocraticamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando esse for instaurado originalmente perante o tribunal, tá certo? Determinar a intimação do MP, exercer outras atribuições do regimento, é claro. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício, ou complementada a documentação.
O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo do instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo do instrumento. Perde o objeto, que já atendeu aquilo que ele queria. No 1020 do CPC, o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Então tá aí esse esqueminha para fixar os principais pontos da natureza aí jurídica do agravo de instrumento.